Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre os sacramentos nestes dias, como parte da reflexão sobre os meios exteriores e ordinários usados por Deus para comunicar à sua igreja a obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver o que certamente foi um dos pontos mais polêmicos da teologia cristã e até mesmo da reforma protestante. Ponto de muito debate, de interpretações, de tensões, de confusão até hoje, que requer de nós humildade, reflexão e necessidade de estarmos engajados e atentos ao sentido do que a boa teologia, a teologia fiel à Escritura Sagrada, nos ensina a este respeito. Se por um lado nós temos pessoas que praticamente esvaziam os sacramentos de sua importância e eficácia na vida cristã, há aqueles que têm uma abordagem mágica, até mesmo pagã sobre os sacramentos. Mas o que é um sacramento? É esta a pergunta de número 93 do Breve Catecismo de Westminster. E a resposta é a seguinte: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Resposta muito boa dos teólogos de Westminster, muito precisa em cada um dos seus pontos aqui, como nós vamos ver parte a parte. Primeiro, não há nenhum problema na teologia reformada fazer uso dos termos técnicos que a teologia classicamente ao longo da história usou. O termo sacramento vem da teologia antiga, desde a teologia latina, medieval, significa mistério e aponta especificamente para aquilo que está já na definição do termo aqui. O que é um sacramento? É uma santa ordenança. Ou seja, uma ordenança, uma ordem estabelecida por Cristo e por isso santa, dada pelo próprio Cristo para a igreja. Isso é importante dizer, porque a igreja cristã não deve reconhecer como sacramento alguma coisa que não tenha sido explicitamente ordenada pessoalmente pelo próprio Cristo como meio da graça, da redenção que ele veio trazer para a sua igreja. O Senhor Jesus ordenou muitas coisas. É tanto que ele diz que a igreja cristã deveria se esforçar para ensinar tudo aquilo que vos tenho ordenado, até a consumação dos séculos. Há muitas ordenanças, mas dentre tantas as ordenanças, destaca-se aqui como especificamente sacramentos, aquelas que foram instituídas pelo próprio Cristo como sinais sensíveis do próprio Cristo e das bênçãos do novo pacto ou da nova aliança. Portanto, nós vamos excluir aqui tudo aquilo que não foi pessoalmente afirmado pelo próprio Cristo, tudo aquilo que não aponta para a obra redentora, salvadora do próprio Cristo, e as bênçãos do novo pacto, aquilo que não esteja relacionado ao pacto firmado, selado e comprovado em Cristo Jesus, e que não seja sensível, ou seja, sensitível, que toque os sentidos, que toque a materialidade. Realidades, portanto, espirituais, sobrenaturais, que são dramatizadas, demonstradas visivelmente através de atos concretos sobre a obra de Cristo e o novo pacto. E o texto vai dizer ainda, representado, selado e aplicado. Veja, sinais sensíveis que tocam os nossos sentidos, tocam os nossos olhos, nós vemos uma dramatização do Evangelho, da obra redentora de Cristo, tocam a nossa pele, nós sentimos na pele os sacramentos. Ela tem uma conotação tátil, né? Tocam até mesmo a nossa gustação, aquele que é ingerido, né? Toca a nossa gustação, passando pela parte física, não todos, mas alguns sim. Portanto, são estas realidades que tocam o nosso corpo sensivelmente, mas que apontam para a graça do novo pacto, daquilo que Deus em Cristo está realizando de forma mais ampla e mais profunda e mais eficaz do que a antiga aliança. Os sacramentos representam estas graças da nova aliança.
são uma representação, como representação até de atuação, e por isso dramatização, mas aponta como uma indicação. Não apenas isso, mas sela, marca, confirmando a realidade espiritual. E mais, aplica aos que creem. São beneficiados pelos recursos dos sacramentos aquelas pessoas que, em cumprimento à obediência ordenada por Cristo, destes cerimônias e ritos que foram instituídos por ele como sinais sensíveis, pela fé, com a devida crença, estas pessoas têm a obra de Cristo representada ali, selada e aplicada. E quais são eles? São dois. Basicamente, dois. Nós vamos ler os textos bíblicos básicos aqui, mas nos deteremos, conversaremos sobre eles ao longo dos próximos dias, né? Nesta semana e ainda um pouco na próxima. Em Mateus 28:19, lemos: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também o texto sagrado nos diz: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é repartido por vós. Aplicados aos crentes. É preciso crer. Romanos 4:11 lemos: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Continue conosco nos próximos dias, que nós vamos mastigando estas coisinhas aos pouquinhos. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelos meios de graça designados por ela, pelos sacramentos dos quais tu te utilizas para selar, confirmar, representar e aplicar na tua igreja, naqueles que creem em Cristo Jesus, a obra do teu Filho em nosso favor. Oramos em nome dele. Amém. Aguardo você amanhã.